monte de palavra que a gente não sabe o que as pessoas nas redes sociais falam assim, Common App, SAT, Supplemental Essays, 1 trilhão de coisas e a gente não tem a mínima noção do que é essas coisas. E eles agem como se fosse natural, como se todo mundo soubesse, ninguém sabe nenhuma desse negócio. Então eu vim aqui pra vocês falar o que é traduzir todos os termos que a gente usa na aplicação pra vocês entenderem quando alguém estiver falando sobre essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, todo mundo fala o termo e não fala o que significa. Aí a gente fica como? Não entende nada. Revoltante. Vamos começar então do começo, gente. Vamos começar do básico. Application. Toda hora nos vídeos eu falo isso e toda hora todo mundo fala isso. Porque o que é essa tal application? Lá nos Estados Unidos, o processo para você entrar numa faculdade é diferente do Brasil. Aqui a gente faz o Enem, faz as provas, enfim, entra ou não numa faculdade. Mas lá, como requer muitas outras coisas para você entrar numa faculdade e ser admitido, todas essas coisas, todos esses documentos, todas as provas, todas as cartas de recomendação, todas essas coisas é chamado de application. Então, tudo que você vai precisar para enviar para as faculdades, para você ser aceito ou não, isso é chamado de application, tá, gente? E aí a gente vai para o segundo termo, que é onde você faz a sua application, que é o Common App. O Common App é um site, também existe aplicativo, claro, para você baixar no celular, mas é onde você vai fazer a maior parte da sua aplicação. Então, ele é um site que tem parcerias com as universidades americanas, que aí você, lá dentro, você coloca todas as universidades que você vai aplicar, você pode pôr lá dentro até 20 universidades, e aí você responde um questionário geral sobre sua vida, sobre sua família, sobre as aulas que você tem na escola, sobre suas notas, sobre suas extras, sobre várias coisas, e aí quando você termina de responder tudo que a faculdade pede, você envia. Então você enviou sua application, que é você enviou todos os documentos que precisa, e o Common App é a plataforma onde você faz essa application. Vamos lá, terceira coisa, essays. O que são essas tais essays? Essays são redações, nada mais que redações. Só que nos Estados Unidos, as essays, elas são um pouco diferentes das nossas redações aqui no Brasil. Aqui no Enem, a gente tem um tipo de redação argumentativa que a gente faz, fazendo coisa de Enem, uma coisa. Lá, você tem que responder perguntas pessoais sobre você mesmo e as estruturas são diferentes, elas são chamadas essays. As essays, elas têm vários tipos de essay, vários nomes para essas essays, porque dependendo de onde ela está na nossa aplicação, a gente chama ela de um jeito. Então, vamos começar pela que todo mundo fala e eu acho que é a mais importante de todas, que é o Personal Statement. Personal Statement é a essay de 650 palavras que você vai colocar no seu Common App e você vai enviar para todas as faculdades. Então, ela é a sua redação principal, porque todas as faculdades vão receber essa essay. E ela chama Personal Statement, que lá tem os vários tópicos para você escolher, para você escrever, mas basicamente você pode escolher qualquer um deles e você pode falar sobre qualquer coisa dentro dessa essay. Depois dessa essay, a gente vai ter, dentro do Common App, é chamado Writing Supplements, que são as Supplemental Essays. O que são essas essays? Dentro do Common App, se você nunca entrou lá dentro, se você ainda não assistiu meu vídeo de como é dentro do Common App, tem essa Personal Statement, que é a sua essay principal, mas dentro de cada faculdade, às vezes essa faculdade requer outras redações. Então vai ter lá uma parte para você escrever mais, e aí vão ter perguntas diferentes. E essas são as Supplemental Essays, são essays suplementares, redações suplementares que você tem que fazer para cada uma das universidades. Próximo tópico, gente. Qual é a diferença entre Early Decision, Early Action, Regular Decision e Rolling Admissions? Todas essas coisas é basicamente para explicar quando você vai aplicar para sua faculdade. E lá nos Estados Unidos, não é tudo de uma vez só, você tem prazos diferentes para você aplicar e isso vai mudar quando você vai receber suas respostas, isso vai mudar se você vai ser comprometido com aquela faculdade ou não. Então eu já vou explicar. Vamos começar com a mais restritiva de toda, Early Decision. Essa Early Decision você vai aplicar antecipadamente, então geralmente o prazo final para você aplicar é 1º de novembro ou 1º de dezembro, e aí você vai receber a sua resposta antes de todo mundo, mas o Early Decision significa que você vai assinar um contrato com a universidade
que se você passar na universidade e receber bolsa o suficiente para a faculdade, você vai estudar lá. Você não pode estudar em outra escola, mesmo que você queira. Se você assinou um contrato e você aplicou Early Decision com essa faculdade, você tem que ir para ela. Porém, Raíssa, mas e se eu não ganhei bolsa o suficiente para essa universidade? Eu tenho que ir? Como que eu vou pagar? Se você não ganhou bolsa o suficiente e na sua aplicação você tinha falado que você precisava de bolsa de estudo, você não precisa ir para ela. O contrato é quebrado porque não tem como você pagar por ela. Então você não precisa ir. Mas se você for aceito e receber bolsas o suficiente, você tem que ir para ela. Então essa é a diferença, tá? Então, isso é Early Decision. Depois a gente vai para Early Action. Você também aplica antes, geralmente 1º de novembro, 1º de dezembro, até 15 de dezembro tem algumas faculdades, recebe suas respostas antes, tem mais chances de ser aceito, tem mais chances de ganhar bolsas de estudo mais altas. E nesse, basicamente, você só tem que ser preparado o suficiente para estar pronto para aplicar nessa data. Então, você não tem compromisso com a faculdade, você não é obrigado a estudar nela se você passar. A única coisa é que você vai aplicar antes, então você já tem que ter todos os seus documentos, todas as essays, todas as coisas já pronta, entendeu? E você aplica antes. Basicamente é isso. Regular Decision agora é a aplicação normal, geralmente 1º de janeiro até 15 de janeiro, depende da faculdade. Mas é geralmente na época de janeiro, você aplica para as faculdades, e aí você vai receber as respostas no tempo normal, vai ter chances normais de entrar na faculdade, vai ter chances normais de ter bolsas de estudo. Nesse tipo de aplicação, você geralmente recebe as respostas entre fevereiro e março, porque demora um pouco mais, eles vão olhar todas as Early Actions primeiro, e depois vão olhar as Regular Decisions. Então, você vai ter que esperar um pouco mais para receber a sua resposta, mas caso não dê tempo de você se planejar para ter todos os documentos prontos até o final de novembro ou final de dezembro, aplica Regular Decision que tá tudo bem, tá? Eu recomendo? Não, se você puder aplicar Early Action, é melhor. Mas se não der, tá tudo bem. Eu apliquei para várias faculdades Regular Decision, eu entrei nelas, ganhei bolsa de estudo e tá tudo bem. E a última é a Rolling Admission. Rolling Admission significa que assim que você enviar a sua application para a universidade, eles já vão olhar, já vão avaliar e já vão falar se você foi aceito ou não, o tanto de bolsa que você ganhou. Então não tem um período para você enviar as coisas, geralmente só tem um período máximo que acaba em março, às vezes em junho, depende muito da faculdade. Mas essas faculdades, basicamente, se você envia a aplicação e talvez daqui 2, 3 semanas você receba de volta, talvez demore mais, claro. Mas existem algumas que te mandam a resposta rápido, tá? Então essas são as diferenças entre Early Decision, Early Action, Regular Decision e Rolling Admission. Próximo tópico, gente, é Deadline. A gente escuta essa palavra toda hora e ela significa que são os prazos para você aplicar para alguma coisa. Então a deadline para o programa tal é tal dia. E isso é quando você tem que enviar as coisas que precisa, às vezes um papel assinado, a sua application, uma carta de recomendação, tudo eles vão falar deadline. A deadline para esse programa é tal dia. Então lembra dessa palavra porque ela é bem importante. Próximo tópico, application fee. O que é isso? Quando você vai aplicar para as universidades americanas, muitas delas requerem que você pague um pouco para elas para você enviar a sua application. Então, isso seria o application fee, é uma taxa que você paga para a aplicação. Mas tem como meio que burlar essa taxa e eu vou te explicar em outro vídeo como você conseguir isso de graça, tá? E se você quer descobrir como fazer isso, já se inscreve aqui no canal que no próximo vídeo vai sair, tá? Ah, e aproveitando que a gente falou sobre application fee, vamos falar de fee em geral. Durante a sua aplicação vai ter vários lugares que vão aparecer fees. O que é isso? Taxas também que você provavelmente vai ter que pagar. Infelizmente, mas essa palavra é bem importante, porque tudo que tiver um fee lá, a chance de você ter que pagar ele é bem grande, tá bom? Counselor Letter. O que significa counselor? Counselor é basicamente seu coordenador ou coordenadora da escola, mas você pode escolher qualquer pessoa que seja um cargo ali meio que de liderança na sua escola, pode ser seu diretor inclusive. Eu recomendo pegar coordenador e coordenadora, que é mais fácil de falar com eles, mas enfim, pode ser qualquer uma das pessoas que tá, tipo assim, na chefia da sua escola, tá, gente? O Counselor Letter é uma carta de recomendação que o seu coordenador vai ter que fazer para você ser aceito nas universidades americanas. A maior parte delas requerem, é um requerimento você ter essa carta de recomendação. Então, o seu counselor, além dele preencher
toda a parte dele do Comunep, ele vai ter que também escrever uma carta de recomendação para você e ela é chamada Counselor Letter. Gente, a diferença entre International Student e Transfer Student. Vamos lá. International Student somos nós, brasileiros, que não temos cidadania americana. Se você tem Green Card, você já vai ser considerado um cidadão americano, mas se caso você é brasileiro, apenas brasileiro, pode ter outras cidadanias, mas que não seja americana, que está aplicando de um país de fora dos Estados Unidos e vai entrar lá como imigrante que vai precisar de um visto F1 ou J1, nós somos considerados International Students. E por que é importante saber disso? A nossa aplicação muitas vezes é diferente. Quando você está aplicando, você vai ter que talvez dar um check falando que você é um estudante internacional. E Transfer Students são pessoas que já estão fazendo uma graduação aqui do Brasil ou em qualquer lugar do mundo e querem transferir para uma faculdade americana. Então, eles geralmente vão no meio da graduação, do segundo indo para o terceiro ano da faculdade. Isso seria o Transfer Students. Mas, se você está graduando do seu ensino médio agora e quer começar a estudar a sua faculdade lá nos Estados Unidos, sendo que você nunca fez uma faculdade antes, você vai entrar como International Students First Year, que é a aplicação de primeiro ano. Qual a diferença também que eu recebo? Eu recebo bastante essa pergunta, a diferença entre curriculum e resume. Curriculum é o seu currículo da sua escola, então as aulas que você teve, não é currículo que nem a gente fala, o currículo que a gente fala, que é onde a gente coloca tudo que a gente já trabalhou, as coisas que a gente já fez de extracurricular e tal, isso é chamado resume para eles. Então, quando eles pedirem um resume, é o seu currículo brasileiro de verdade, e quando eles perguntarem sobre o seu currículo, você vai falar sobre as aulas que você teve no seu ensino médio e como isso te afetou, geralmente. Outra coisa também que tem bastante dúvida entre todo mundo é o GPA. GPA é a sua média ponderada das suas notas do ensino médio. O GPA nos Estados Unidos, ele funciona de 0 a 4. Então, não é como a gente faz aqui de 0 a 10 no Brasil, o deles é apenas de 0 a 4. E aí tem tabelas de conversões, se vocês quiserem, eu posso explicar em outro vídeo como você pode converter a sua nota brasileira para uma nota americana, que é o GPA deles, né? E, basicamente, qual a importância desse GPA? Para você ser aceito em alguns programas, tipo o programa de honra, para você receber algumas bolsas de estudo, você tem que ter um GPA tal, geralmente 3,5, 3,7. Então, é importante você lembrar de ter notas altas na escola, porque você vai precisar desse GPA, ter notas altas para algumas bolsas de estudo e para algumas coisas específicas dentro da faculdade, como o programa de honras, por exemplo. Próximo tópico, vamos falar sobre SAT e ACT. SAT e ACT são basicamente eles significam a mesma coisa, que são testes padronizados para você entrar numa faculdade americana, e eles são dois testes diferentes. Então, o SAT, que é o nosso SAT, lendo em português, você vai fazer uma prova onde ele vai testar os seus conhecimentos na área de inglês e matemática, enquanto o ACT, ele vai testar seus conhecimentos na área de inglês, matemática e ciências, tá, gente? Aqui no Brasil, a gente tem que ir até um centro para fazer esses testes e é mais fácil de você achar centros para fazer o SAT do que o ACT. O ACT tem menos lugares para você fazer, então talvez você tenha que viajar um pouco mais se você morar em uma cidade no interior. Eu recomendo vocês estudarem para o SAT e fazerem o SAT, porque tem muito mais material de estudo, é muito mais fácil de estudar e, claro, é mais fácil de achar um centro de teste. E já que a gente falou sobre SAT e ACT, vamos falar sobre TOEFL oh meu Deus, não consigo falar esse nome. Não consigo. Eu não consigo falar esse nome. Eu não consigo falar. Eu pensei em fazer esse teste, mas eu não consigo pronunciar nenhum nome. Eu nunca consegui pronunciar o nome desse teste. IELTS. Eu vou escrever aqui na tela, gente. O editor vai escrever na tela. E o DET, que é o do Duolingo. Mas esses testes, eles são para você mostrar a sua proficiência na área de inglês. Então, eles vão testar seu conhecimento na área de inglês. O TOEFL é o mais reconhecido de todos eles e ele é aceito em quase 100% das faculdades, mas vem ganhando muita força o DET, que é o teste do Duolingo. Ele é um teste de inglês diferente, claro, que das aulinhas que a gente faz dentro
das aulinhas que a gente faz dentro do Duolingo para aprender uma língua. Ele é um teste realmente que vai testar todos os 4 diferentes pontos para você saber uma língua. Mas ele está sendo muito aceito nas faculdades, a maioria delas aceitam, e ele é bem mais barato que o TOEFL. Enquanto o TOEFL é em média $250, o DET ele é apenas $50. E você pode fazer de casa, então isso é uma vantagem bem grande. Próximo tópico, as famosas scholarships. Scholarships são as bolsas de estudo. Então, sempre que você ouvir o termo, geralmente scholarships são bolsas de estudo que você não tem que pagar de volta para a faculdade. Porque tem algumas coisas como grants ou loans que você tem que devolver para a faculdade depois que você se forma, que seria empréstimos. Mas quando a gente fala de bolsa de estudo, a gente está falando de scholarship e financial aid. Então, basicamente, ela significa a mesma coisa. Financial aid significa auxílio financeiro, scholarships, bolsa de estudo. Mas os dois, se você estiver no site da faculdade, basicamente eles vão chegar onde você quer, que é descobrir como ganhar dinheiro de graça, como a faculdade vai te dar dinheiro para você cursar a universidade dos seus sonhos americana. Outra coisa que eu sempre via dentro do site das universidades são as tuitions, majors e minors. Então, vamos começar pela tuition. Tuition é a anuidade da faculdade, e ali dentro vai ter todos os custos da faculdade. Geralmente tem o quanto custa o curso, quanto custa a moradia, quanto custa a alimentação, quanto você vai gastar em relação a seguro-saúde, em relação a coisas pessoais. Então, eles colocam tudo que você poderia gastar estando morando nos Estados Unidos dentro dessa tuition. E nela é o que você deve se basear para fazer o cálculo se você vai ter bolsa de estudo suficiente para estudar numa universidade ou não. Depois a gente vai para Major e Minor. Major seria seu curso principal dentro da sua universidade americana. Então, se você quer ser engenheiro, sei lá, engenheiro cívico, eu não sei, engenheiro cívico? Né? Porque você faz engenharia civil, deve ser engenheiro cívico. Mas caso não seja, me perdoe, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Então, isso seria a sua major, que seria seu curso principal. E a minor seria tipo uma segunda área de estudo, que é algo relacionado com a sua área principal, mas ela é uma segunda área. Por exemplo, eu vou estar cursando empreendedorismo como major, que seria meu curso principal, e de minor eu vou fazer logísticas de importação e exportação. Então é algo relacionado com a minha major, mas ela seria uma segunda área, entendeu? Qual a diferença entre undergraduation, eu não consigo também. Bachelor's degree e master's degree? Gente, undergraduation seria a sua graduação de faculdade. Então, é o jeito que eles falam para falar que você está fazendo faculdade. Bachelor's degree é o certificado que você recebe depois de ter cursado 4 anos de uma faculdade. Então, você recebe o seu bacharelado. E o master's degree é o certificado de finalização de um mestrado. Então, basicamente é isso. Academic Advisor. O que seria isso? Depois que você é aceito numa faculdade e você escolhe que você vai para ela, eles te direcionam para o seu Academic Advisor e ele vai te ajudar a escolher as suas aulas, a meio que se achar dentro da faculdade. Ele vai te ajudar em todas as suas partes acadêmicas. Ele é o seu orientador acadêmico. Então, tudo que você tiver dúvida em relação à parte acadêmica, você pode ir lá perguntar para essa pessoa. E essa pessoa é extremamente importante, porque ele ou ela pode te ajudar em literalmente qualquer coisa dentro da faculdade, que eles conhecem muita gente e eles sabem como tudo funciona. Então, presta atenção nessa pessoa, que eles são bem importantes. Outra coisa que me perguntaram esses dias nas minhas redes sociais, o que é o Residence Hall? O Residence Hall é a residência estudantil. Então, é geralmente onde tem os dormitórios, onde você vai morar, e onde tem sala de jogos, lavanderia, todas essas coisas de área comum, são esses prédios. Então, o nome desses prédios é o Residence Hall. Último, mas não menos importante, extracurricular activities e... Na verdade, era só extracurricular activities. O que é isso? São as suas atividades extracurriculares e isso significa que é tudo que você faz fora da escola. Então, se você, sei lá, você pratica natação fora da escola, isso é uma atividade extracurricular que entra nesse quesito. Tudo que você faz fora da escola, entra aqui dentro. Se eu deixei algum termos que vocês
tem dúvidas, sem falar aqui, comenta aqui embaixo que depois eu respondo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entender agora as palavras que eu for falando durante os vídeos e quando vocês assistirem alguma coisa relacionada à aplicação, vocês saberem o que a pessoa tá falando. E se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau! O que foi? Ai, eu falei de novo! Ah! Eu sou uma senhora de 80 anos. Gente, pessoas jovens da minha idade, por exemplo, que tem 18 anos e não sabem disso, joia significa like, só que quem fala joia é velho, no caso eu. É isso.